bem-vindo ao canal do professor Dr. Josito, onde a ciência e a tecnologia são explicadas. Saudações a todos vocês! Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva! Não esqueça de dar o like no final e ativar o sininho. Vou pedir para a lousa do auditório do professor Dr. Josito revelar a temática e o palestrante. Uma vez que foram revelados a temática e o nosso palestrante, só me resta chamá-lo. Olá, eu sou o professor Dr. Josevão. Primeiramente, gostaria de agradecer ao professor Dr. Josito por mais essa oportunidade. Já tenho algumas palestras aqui no canal do professor Dr. Josito. Essa será mais uma. Não será bem uma palestra, mas um bate-papo em virtude de várias solicitações de colegas meus, de colegas professores, de quais as ferramentas que eu utilizo para ministrar minhas aulas remotas. Bom, aqui é exatamente o que eu vou mostrar como eu leciono, né, que tem criado um bom impacto para os alunos e tem chegado até os demais colegas. Bom, primeiramente, eu gostaria de dizer que eu não sou patrocinado por nenhum desenvolvedor de software nem de hardware, de maneira que essa apresentação não é subsidiada por ninguém. O interesse aqui é único, é levar o conhecimento dos colegas para que possam proferir as suas aulas com o uso da tecnologia o melhor possível. Bom, em segundo lugar, eu vou utilizar uma parte de software, de hardware, dos quais temos que ter o maior respeito com a lei de software, né? A antipirataria. Pois bem, todos os softwares que eu vou apresentar, eles são licenciados, ou seja, adquiridos a licença por mim, ou eles têm uma licença free, tá certo? Que entra aí com a parte de donativo, se é voluntário a contribuir ou não. E um terceiro grupo é que existem softwares que são free, mas que existem algumas limitações. Então, de maneira que todos os softwares que eu vou apresentar aqui, eles de alguma maneira estão dentro da política de software, antipirataria. Uma outra coisa é que eu uso uma plataforma. Praticamente hoje nós temos 3 tipos de plataformas para o uso em desktop, em computadores pessoais, chamados PCs. Nós temos a plataforma Windows, que talvez seja a maior plataforma, talvez não, é a maior plataforma utilizada no Brasil. Nós temos uma outra plataforma, que é a plataforma do Macintosh, e a terceira plataforma, digamos assim, seria dos distros Linux. Existem outras plataformas, mas essas são as principais que se utiliza em desktop. Bom, eu utilizo a plataforma do Windows 10, de maneira que todos os softwares que eu vou apresentar aqui, eles são exatamente softwares para essa plataforma. O que não quer dizer que esse software não tenha uma versão para outros sistemas operacionais, né? Então, eu vou também precisar falar de algum dos hardwares que eu utilizo. Mais uma vez, não sou patrocinado por nenhum fabricante de hardware, tá certo? E os hardwares que eu apresento aqui, exatamente o que eu utilizo. Não significa dizer que eles são únicos, ou sejam os melhores, né? Então, você pode encontrar equivalente, inclusive com qualidade superior. Só tem que ter cuidado no mercado, que também existe produtos de qualidade inferior. E a ideia aqui é passar exatamente o melhor da qualidade desses produtos para que você tenha um objetivo maior de transformar as suas aulas ou ministrar as suas aulas nesse período de pandemia,
as aulas remotas, a melhor aula possível. Eu vou usar vários equipamentos, né? Eu criei uma mini sala de aula para prover essas aulas virtuais, onde eu uso as tecnologias. Não quer dizer que vocês tenham que utilizar todos os equipamentos que eu utilizo. A ideia aqui é exatamente mostrar, e aí vocês podem fazer uma adaptação, ou se adquirem, ou se já têm esses equipamentos, então vocês fiquem bastante à vontade para isso, ok? Pois bem, então vamos falar dessas tecnologias. Primeiramente, o meu background, ou seja, eu uso aqui a questão do chroma key. Então vocês estão vendo aqui, isso aqui é uma tela. Deixa eu afastar a tela. Essa aqui é a tela que eu faço o meu chroma key, né? A tela é verde. Existem outras cores que você pode utilizar para fazer o chroma key, mas o verde ele é o mais indicado, ok? Então essa é a tela que eu utilizo para fazer o meu chroma key. Há também, eu substituo na realidade com um editor de imagem, eu substituo o que está em verde pela imagem, pelo background que eu quero. Há também backgrounds que são utilizados por software que fazem essa simulação de chroma key. Utilizam chroma key baseado em inteligência artificial, ok? Não é perfeito, não? A depender do seu movimento, vocês vão perceber que tais softwares ainda não têm uma comparação tão fiel como o chroma key real. Então, a depender da situação, eu uso o chroma key dessa forma, ou seja, o chroma key real, com pano de fundo para ser substituído, ou uso o software. Isso vai depender muito do momento, né? Então, cabe a vocês. Eu vou falar também mais adiante desses softwares. Eu vou mudar de câmera, tá certo? Para poder mostrar em primeira mão o meu setup, por assim dizer, esse conjunto de hardware e software. E depois, num segundo momento, eu vou também apresentar, aí já direto, sentado aqui via desktop, apresentar a funcionalidade desses softwares apenas o suficiente para vocês entenderem, digamos assim, o espírito da coisa. Eu não vou me ater a um detalhe mais técnico desses softwares, não? Isso poderia ser feito num segundo momento. Isso é para que o vídeo não fique muito extenso. E também já existe no próprio YouTube pessoas que falam, né, e falam bem, no sentido de explicam, né, com detalhes a funcionalidade da maioria dos softwares que tem aqui. A dificuldade que eu tive no início, quando eu fui fazer essa pesquisa, é que tais pessoas, por não serem acadêmicos, a maioria não são acadêmicos, eles não interagem, ou eles não mostram isso para a nossa realidade, né? A realidade do professor de ensinar. Tá certo? Então eu vou fazer esse apanhado, mostro as principais funcionalidades de tais softwares e fica, digamos, para um segundo momento, um segundo vídeo, se houver por parte de vocês um questionamento ou uma solicitação para que eu entre no detalhe de tais softwares, eu entrarei com o maior prazer. No entanto, nesse momento eu não queria deixar o vídeo muito longo, ok? Então deixa eu só fazer uma mudança aqui na câmera, tá certo? Para mostrar para vocês. Como vocês estão podendo ver, certo? Aqui eu tenho o meu desktop, que é esse que está, o monitor que está aí na tela, como vocês estão vendo essa filmagem, tá certo? Eu tenho esse tablet, que eu vou usar como mesa digitalizadora, tá certo? Tenho esse outro tablet, tá certo? Que tem aí um software que é o Voicemeeter, que é um mixador. Eu vou explicar o papel dessa mesa de som virtual. E tenho aqui um software, tá certo? Que está nesse notebook, tá certo? Que é o OBS Studio, onde
não podemos fazer mudanças de cenários, tá certo? Então esse é o setup de uma maneira geral. Vocês estão vendo aí o microfone que eu utilizo, tá certo? No mais, eu tenho a caixa de som, tá certo? Essa caixa de som que está aqui, e uso também o fone de ouvido Bluetooth e o fone de ouvido comum, ok? Apresentado esse setup, esse conjunto de hardware e software de uma maneira geral, eu agora vou tentar falar um pouco de cada um deles, tá certo? Para que vocês tenham uma ideia, possam adquirir, ou se você já tem, possa fazer esse conjunto, né, que eu vou denominar de setup, tá certo? Para que possa funcionar. Bom, primeiramente é o desktop. Esse é o coração, né, da nossa base tecnológica para o ensino à distância, ou, como eu prefiro falar, ensino remoto. Bom, esse desktop ele não pode ser um micro simples, né? A configuração dele tem que ser uma configuração adequada ao processo de transmissão de imagem e som simultaneamente. Então aqui o que é que eu tenho, né? Eu tenho um desktop que eu mesmo montei, tá certo? Mas aí vocês podem adquirir ou montar. Qual é a configuração desse desktop? Eu utilizo o processador, tá certo, da última geração, da 10ª geração da Intel. Então é um processador bem rápido. Eu tenho 16 GB de memória RAM, quando se vai trabalhar com Windows, e principalmente com a editoração de imagem, isso aí eu diria que é o mínimo, tá certo? 16 GB. Eu tenho 1 TB de memória SSD, isso permite uma agilidade muito grande no processo onde você reinicia o micro, tá certo? Eu tenho também um HD secundário, obviamente. Eu tenho um sistema de resfriamento, né? Um water cooler, um sistema de resfriamento, porque a tendência no seu prolongamento e utilizando softwares, tá certo, de editoração de imagem, eles puxam muito, né, do hardware. Eu tenho uma placa de vídeo à parte, tá certo? Minha placa de vídeo tem 6 GB, tá certo? É uma placa também moderna. O que mais poderia falar? Bom, ele tem essa parte multimídia, mas isso aí, tá certo? Esse LEDs, RGB, é porque hoje todo quanto é moderno já vem preparado para isso, mas isso não vai fazer nenhuma diferença no uso da tecnologia. Então, basicamente, esse é o hardware, né? Eu tenho um monitor, meu monitor é 4K, é um monitor de 29 polegadas, eu diria que de 29 a 33 polegadas, então você tem que ter um monitor que tenha, né, um tamanho adequado. Monitores pequenos vai ficar ruim para você transmitir. Eu tenho, como vocês viram, eu tenho uma câmera, tá certo? Na realidade eu tenho 2 webcam, tá? A webcam que está no monitor, vocês puderam ver, eu adquiri recentemente. Ela tem uma qualidade boa. Eu vou falar da marca porque eu vou ter que falar do software dela, tá certo? Mas, repito, existem outras marcas, né, que têm a qualidade semelhante ou até melhor, ok? Eu uso essa da Logitech Abril. O que é que eu achei a grande vantagem? Bom, além dela ser uma câmera muito boa, ela tem um aplicativo, né, que você baixa no software, no site do fabricante, não vai pagar nada por isso, mesmo porque você já pagou a câmera e ela não é barata. E esse software é o Logi Webcam, Capture Cam. Ele é muito bom para dar aula. Você pode ficar simulando seus slides junto com a sua mesa digitalizadora, então fica num ambiente quase que único, tá certo? Então eu estou gostando muito desse software para fazer. Então minhas aulas compõem software. Depois eu vou explicar a funcionalidade desse software e tal,
mostrando exatamente ele. No momento agora eu apenas estou falando a respeito dele, mas eu vou fazer uma demonstração quando eu sentar frente ao desktop. Aí eu irei fazer exatamente isso para vocês terem essa ideia. Bom, então, obviamente, as minhas aulas são pelo Google Meet, então eu abro, eu seto a minha câmera, né? Esse software, ele abre a câmera dele, mas eu posso setar para um outro software que eu utilizo, tá certo? Também vou falar dele adiante. Esse software que faz, inclusive, o background, ok? Bom, no tablet, tá certo? Que vocês viram à direita, que eu disse, olha, a minha direita, né? Que eu disse, olha, aí tem um aplicativo, uma mesa de som. Eu uso o Voicemeeter. O Voicemeeter, ele é totalmente free, tá certo? Pactua com aquela licença de donativos, ou seja, se você quiser contribuir, você contribui. E qual é o papel desse Voicemeeter? Então eu deixei meu tablet. Antes de mais nada, eu ia esquecendo de falar que todos esses equipamentos que eu estou usando, acessórios, eles vão me emprestar apenas o vídeo. Por quê? A tela, a sua tela, né? Por quê? Porque todo o processamento é feito no desktop. Na realidade, o que é que eu faço no desktop? Eu estendo a tela do desktop para esses equipamentos, para os tablets, né? e para o notebook, tá certo? E como eu estou estendendo, tá certo? Eu posso abrir aplicativos no desktop e deixar nas respectivas áreas, tanto do tablet quanto do notebook. Então, o processamento ele é único, ele está apenas no desktop. Okay? Isso é interessante falar. Então, eu abro esse Voicemeeter, que é essa mesa de som, software, o Voicemeeter. Esse que eu falei, que ele é free, tem a licença através de donativo, onde você contribui se quiser. Tá? Tem lá os valores, é só entrar no site do Voicemeeter, se vocês tiverem interesse, baixar o software e ver aí a política, quanto você vai contribuir ou não, porque é livre. Ok? Ele tem duas funcionalidades básicas. Né? Uma, ele é o mixer. O Windows, lamentavelmente, o Windows 10 não tem, ele não é bom. O mixer de áudio dele não é bom. Por que eu estou dizendo que não é bom? Bom, porque eu posso selecionar qual microfone que eu quero, digamos que eu tenha 2 ou 3 microfones. Eu posso escolher qual a saída de áudio que eu quero. Eu tenho aqui 3 saídas de áudio. Eu posso botar as 3 simultâneas, que vai depender do momento, isso talvez não seja agradável, mas eu posso selecionar qual saída eu quero. Ok? Você pode dizer, eu posso selecionar isso também no Windows. Sim, pode. O problema é que você vai estar interferindo toda hora. E aqui não, basta com clicar, eu posso mutar o microfone, eu posso ter o retorno do microfone, tá certo? Há condições de fazer isso também pelo Windows, mas vai ficar muito mais complicado, tá certo? E a segunda funcionalidade dessa mesa de som virtual é o roteamento do som. Se você já experimentaram trabalhar com o Google Meet, você já deve ter passado por uma situação onde você quer transmitir um áudio, um vídeo, obviamente, um áudio, que esteja no seu desktop para que seus alunos possam escutar. Veja que isso, pelo Windows, sem nenhuma outra configuração, sem nenhum software, isso não é possível. É possível você abrir uma aba do navegador, né, do Google, e sim, pela aba você abre e pode transmitir o seu áudio. Mas não é isso que eu estou falando, é transmitir o áudio que está no computador. Então essa mesa de som, esse Voicemeeter, ele permite fazer isso, entendeu? Então você seleciona, inclusive você pode ficar ouvindo à medida que as pessoas que estão, os alunos, estão ouvindo ou bloquear, você não quer ouvir, mas quer que os alunos escutem. Então, você tem esse controle do áudio, tá certo? Que fica muito mais versátil
para as suas aulas, eu utilizo muito esse recurso, né? Às vezes eu boto uma música de fundo na hora do intervalo e tal, isso cria, tá certo, o aluno tende a ficar, a acompanhar, tá certo, as aulas, mesmo quando pede um intervalozinho de 5, 10 minutos, ok? Então, eu vou depois explicar um pouco mais, né, fazendo diretamente no software, mas fica aí a explicação por que eu uso essa mesa digital, né? Essa mesa de som digital, essa mesa de virtual de áudio. Pois bem, o segundo software que eu utilizo é o OBS Studio. Esse é totalmente free, já muito conhecido do pessoal que trabalha na área de stream, tá certo? O que é que ele permite? Ele permite você criar cenários, ou seja, você já, né, mais uma vez, quando eu estiver apresentando esse software, vocês vão ver, mas só para adiantar, o que que ele pode fazer por você nas suas aulas? Bom, eu posso deixar um determinado cenário já rodando, vocês visualizando, e um pré-visualizado, por exemplo, um outro slide aberto, onde ele já está capturado, e eu posso ficar trocando e mostrando diversos cenários, inclusive com diversas câmeras, webcam. Se você tem mais de 3, 4 webcams, você pode em um cenário usar uma webcam, em outro cenário usar outra, e você tem essa flexibilização, ok? Muito bem. Então já somos 2 softwares. O terceiro software que eu utilizo, tá certo? Eu tentei, né? Eu comprei uma mesa digitalizadora para que eu pudesse escrever, simular o quadro, né? E eu comprei uma mesa digitalizadora, uma mesa muito boa, por sinal, eu não tenho nada que falar, existem várias mesas digitalizadoras no mercado, mas eu não me adaptei. Qual é o problema dessas mesas digitalizadoras? Aí eu estou bem, né? Foi o professor José Val que não se adaptou. É que quando eu escrevo nessa mesa digitalizadora, que obviamente vai produzir, tá certo, num software, inclusive até no próprio o Jamboard da Google, né? O aluno vai acompanhar o que você está escrevendo, como se você estivesse escrevendo efetivamente na lousa, mas nessas mesas digitalizadoras você não vê o que você está escrevendo, você tem que olhar para a tela. Então, entre o olhar para a tela e escrever, há esse descompasso, entendeu? E eu não consegui me adaptar a isso. Então, o que é que eu fiz? Eu substituí essa mesa digitalizadora por um tablet, tá certo? Que tenha uma caneta, que eu possa escrever na tela. Pronto, resolvi meu problema. Então eu projeto, do jeito que eu projeto os 2 outros, o tablet e o notebook, eu projeto esse segundo tablet, tá certo, na tela, que por sua vez é projetado, tá certo, através de um outro software, que eu já falei no início, mas vou voltar a falar dele, que é esse Capture Cam, tá certo, da própria marca, do próprio fabricante da webcam. Então eu capturo e jogo como se fosse um slide, então o aluno visualiza e tal o que eu estou digitando. O bom que eu acho desse modo é que eu estou escrevendo, eu ensino uma área de matemática também, matemática discreta. Então na hora que eu estou escrevendo eu estou visualizando efetivamente, é como se eu estivesse ali na lousa, né, escrevendo, estou visualizando, e à medida que os alunos visualizam quase que simultaneamente o que eu estou a fazer, né? Então isso aí resolveu aquele probleminha que eu tinha com a mesa digitalizadora. Então, praticamente eu uso esse tablet, né, que tem essa caneta, como mesa digitalizadora. Tá? Pois bem, então já falei basicamente de 2 hardware, essa mesa digitalizadora através do tablet. Lógico que tem vários softwares que já vem embutido, que eu uso os softwares que já vem neles mesmo projetado. Nem uso mais o Jamboard, né? Uso o que eles têm, que para mim é suficiente. Tá certo? Bom, fora esses 3 softwares, eu já vou para falar do quarto, né? Que seria exatamente o que eu já pronunciei, que é esse Capture Cam.
que ele tem essa versatilidade de eu estar escolhendo entre um slide, e inclusive até eu me coloco a minha imagem junto desse slide ou não. Então ele é muito flexível para você ministrar as aulas. Eu gostei muito e vou mostrá-lo também. Pois bem, eu uso também um outro software, tá certo? Que é o SplitCam, tá certo? Que ele simula aquele background que eu falei para vocês. Quando eu não quero utilizar o chroma key, eu uso esse background. Esse background, ele tem... Por que eu falo desse software? Porque você, a depender das suas aulas, você está numa aula onde você quer resgatar um lado histórico, quer mostrar um determinado escritor, um determinado um personagem, um local onde ocorreu determinada cena e tal, você pode, através, capturar uma imagem. Temos muitos sites que inclusive tem imagens de domínio público, quando se trata da questão histórica e tal, e apresentar, na medida que você está interagindo com os alunos, há essa apresentação lúdica, e isso ajuda naquele momento. Então, é um software que ele é free em determinadas condições, ou seja, ele tem uma logomarca. Se você quer utilizar, você vai utilizar a logomarca dele. Se você quiser retirar a logomarca, é que ele vai lhe cobrar. Ou seja, vai cobrar aí são $60, que vai dar aí quase R$400 para você retirar. Mas não vai ter nenhuma outra funcionalidade, é só essa. É só você retirar a logomarca. A funcionalidade é a mesma, não tem nenhum avanço e tal. Eu ainda não adquiri, né? Estou ainda em fase de teste, mas estou chegando à conclusão que eu vou ficar com esse software mesmo. Tá certo? Eu comparei com outros e, na minha opinião, esse foi o melhor, mas vocês podem pesquisar outros. E tá certo? Eu devo adquirir essa licença, tá certo? Só por uma questão, para mim, de retirar a logomarca e tal. Mas, repito, o próprio fabricante deixa bem claro que você pode usar, não há problema nenhum, tá certo? E ele não perde funcionalidade. A única coisa que vai ter é essa logomarca. Pronto. Eu acho que, de uma maneira geral, tá certo? Eu consegui mostrar quase todo o setup que eu utilizo. Bom, eu tenho um escritório, não tem nem pequeno, 6, 8 metros quadrados. Eu sei isso aí. Tem uns equipamentos tradicionais de produção, webcams, o microfone, né? Vocês estão visualizando aí que eu andei batendo aqui, tá certo? Ele subiu um pouco, mas faz muita diferença quando você está utilizando um microfone. Então, uma das coisas que vocês vão ter que realmente ver é utilizar um bom microfone, né? Senão vocês não vão ter, do outro lado não chega um áudio bom. Então é pesquisar um bom microfone, tá certo? No início eu usava qualquer tipo de microfone até ir me adaptando, vendo né? O que as pessoas falavam, olha, esse microfone é melhor e tal, e hoje eu entendo, tá certo, essa questão. Então esse é de fato o setup que eu tenho. Bom, o que eu vou mostrar agora é a utilização efetiva desse software. Bom, esse é o Capture Cam, o software que eu disse a vocês que eu uso diretamente com a webcam da Logitech. Ele é o software gratuito, né? Gratuito porque você já adquiriu a câmera desse pacote. Você tem que baixar separadamente lá no site da Logitech. Bom, esse é o software que eu falei que você pode botar, inclusive, utilizando outros softwares, o Xprint VCam ou XSprint VCam específico. Ele tem uma certa compatibilidade direta com o software, o Capture Cam. De maneira que você pode usar o background sem precisar utilizar do chroma key. Ele já faz aquele chroma key através do software de inteligência artificial, né? Por exemplo, eu posso
aqui já colocar para dar aula, esconder aí a bagunça aí da sala, e você já pode ficar dando as suas aulas utilizando esse formato, né, esse background, né? E como eu falei, a depender de como é que você está dando as aulas, você pode botar esse background para chamar mais uma atenção do aluno e tal. Então diversos tipos, né? A depender de como você esteja lecionando, tá certo? Você tem essa habilidade de fazer esse chroma key, tá certo? Através de software de inteligência artificial. Eu gosto de utilizar, quando eu não estou explicitando no momento, utilizar a foto da minha própria estante, né? Mas isso aí vai depender muito do que o professor, né, da maneira que ele quer, ou até não usar, deixar sem utilização, né? Isso aí fica a gosto do cliente, ou seja, do professor que queira passar isso para os seus alunos, ok? Bom, esse software, como eu estava falando, permite, olha, você colocar, aqui eu já abri um slide que eu estou tendo, né, mostrando para os alunos aqui o negócio todo, e eu posso interagir. Isso aqui é o próprio software desta Capture Cam, né, esse software que é em conjunto aí com o fabricante, o mesmo fabricante da webcam, tá certo? De maneira que ele é muito versátil para você dar aula, tá vendo? No caso aqui eu posso abrir o software que eu utilizo, tá certo? Que eu mostrei para vocês. Como aqui é o meu tablet, né? Então, eu dando aula com a canetinha que eu utilizo, tá certo? Eu mesmo começo a interagir, a mostrar as aulas e tal, ao aluno. Aquilo que eu falei desde o início. Eu não perco, né? Nesse momento aqui, eu não tenho uma perda de estar olhando para a tela e tal. Eu estou olhando para a tela aqui do meu tablet e ao mesmo tempo, né, os alunos estão visualizando. Então esse é o software Capture Cam. Eu dou aula basicamente utilizando ele, tá certo? Esse conjunto que eu falei, né? Principalmente ele hoje, que para mim traz essa versatilidade. O outro software que eu vou mostrar para vocês, vou botar aqui só para... é o Voicemeeter. Então, deixa eu tirar aqui. Esse é o Voicemeeter. Veja, eu posso controlar, tá certo? Você está vendo modulando aí, né? O áudio, tá certo? Ele está modulando, tá certo? Eu posso mutá-lo ou não, tá certo? Aqui, se eu tivesse, no caso aqui, especificamente, eu estou apenas com um microfone. Mas eu tenho outros microfones que agora não estou colocando, mas eu posso escolher qual é o microfone. Da maneira que eu posso escolher qual é a saída, tá vendo? Esses A1, A2, A3 é a saída do áudio. E eu posso colocar aqui, nesse meio, onde está escrito aí é Windows, e um software que eu uso de áudio, eu posso fazer o roteamento, né? Então eu escolho se eu quero ouvir concomitantemente com o aluno, só se o aluno escuta e eu não, ou vice-versa, eu posso escutar, o aluno não escutar. Então é esse o software que a gente chama mesa de áudio virtual, né? O Voicemeeter, que é dentro daquela política, ele é um software free através de donativo, né? Se você quiser contribuir, você contribui, tem lá os valores, é só ver no site, entendeu? Então esse é o que eu uso. Já deixo no tablet ele preparado, então eu coloco, como se fosse um operador de áudio, né? Eu fico aí selecionando, ok? Bom, o outro software que eu falei para vocês é o OBS. Esse é o jeitão do OBS, tá vendo? No momento aqui, deixa eu voltar para... Eu voltei tudo. Aqui é o OBS, tá? E no OBS você tem cenários, então eu uso ele no meu notebook e eu controlo aqui, né, qual é o cenário que eu quero mostrar, né, em determinado momento. O software também free, tá certo? Muito utilizado, talvez seja o software mais utilizado na área de streaming, tá? E ele é totalmente free. Então é um bom software, né? Tem que perder um tempinho aí para
ver como é que ele funciona, mas não é nada tão, tá certo? E veja, eu estou falando desses softwares e tal, mas eles são todos optativos, não quer dizer que você tem que usar todos, né? Você que escolhe como você quer fazer. Eu utilizo, mas isso vai depender muito de como você quer ministrar suas aulas, ok? Então, eu acho que basicamente eu já falei do software, deixa eu ver se eu mostro aqui, tá certo? Esses são os softwares que eu utilizo, repito, que eu utilizo. Aqui é o Split VCam, tá certo? Aquele que eu falei, olha, você escolhe a moldura, ele tem, tá certo? Você adiciona o fundo, o background que você quiser, tá certo? Em animações, em figuras apenas estáticas, tá certo? Ele é free, você pode utilizar, e se você quiser tirar essa logomarcazinha aí, você vai pagar os $60, tá certo? Então, que mais? Eu acho que de software, basicamente, lógico que eu não estou falando dos softwares adicionais, né? Que eu usei no pacote Office e tal, que eu tenho licença. Por sinal, já adianto para vocês, para quem, né, a maioria aí já deve saber, que tem licença específica para professor, que o custo é muito mais barato. Eu tenho todo o pacote do Office que eu uso como professor, que tem um desconto muito grande. Fora algumas instituições que também já tem e tal. Então, todo esse software, esse basicamente é o que eu utilizo. Não tem mistério nenhum, tá certo? As aulas, elas saem, né? Obviamente, eu nem mostrei o Google Meet, mas toda essa transmissão, finalmente, tudo isso é para jogar ao Google Meet, né? Exatamente para que o aluno veja. O Google Meet, você não tem condições. Aqui é só, você poderia até jogar, por exemplo, do OBS direto para o YouTube, mas não é a questão aqui, a plataforma que eu utilizo em sala de aula é o Google Meet. É uma plataforma que ela é free também, né, mas a depender da instituição, a instituição adquire determinadas licenças, então eu utilizo através de uma instituição que adquiriu essa licença, então eu utilizo ela para dar aula para essa instituição com essa licença, né? Eu sou só professor dessa instituição, não dou aula em outra, então eu não utilizo o Google Meet fora dessa instituição, né? Basicamente, né? Então é isso aí, pessoal. Né? Eu espero que vocês tenham gostado, eu fico por aqui, e caso vocês queiram fazer alguma pergunta, algum detalhamento da funcionalidade de qualquer software que eu apresentei, ou sugerir, inclusive, novos softwares, fiquem à vontade. Eu espero receber esse feedback uma vez. Muito obrigado a todos. Oi! Espero que você tenha gostado da palestra. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e toque no sininho e dê aquele like. Espero você no próximo vídeo com mais palestras e debates, que você só encontra aqui no canal do professor Dr. Josito. Até mais!